que havia sido empilhada pelos funcionários. Só que ele não pegou uma garrafa do topo, ele escolheu uma bem do meio. Se você alguma vez já jogou Jenga, vai saber que esse é um erro de principiante. E como você pode imaginar, a pilha inteira simplesmente despencou, amassando o pobre rapaz debaixo do peso de toda aquela água. E ele não foi encontrado até o dia seguinte, quando os funcionários da loja precisaram olhar a gravação das câmeras de segurança para entender o que tinha causado aquela bagunça. Parece que no Jenga da vida, ele não conseguiu manter o equilíbrio. É possível, né, velho? Malabarismo explosivo. É pra Você fuder, né? sabe como fazer malabarismo? Não importa quantas vezes eu tente. Eu sempre acabo com mais bolinhas no chão do que no ar. Mas por outro lado, eu já vi mestres malabaristas que conseguem equilibrar espadas, tochas acesas e até motosserras no ar com muita confiança. E no pior dos casos, eles estão colocando apenas a si mesmos em risco. Agora, quanto a mim, talvez eu tente com saquinhos de areia, bolinhas ou no máximo ovos. Isso se eu estiver muito afim de impressionar alguém. Mas quer saber o que as pessoas espertas, e mesmo os especialistas, nem ousam usar? Granadas. Sério, malabarismo Ah, não, daí é pra fuder, né, velho? Porra, usar granada pra fazer marabalismo? Que é isso, velho? Tá é louco. com granadas é provavelmente a coisa mais estúpida que eu já escutei na vida. Ninguém no mundo seria idiota o suficiente para fazer isso, não é? Não é? Não, não. Vamos voltar para 2001, na cidade croata de Vidovic, onde um bando de estudantes universitários faziam uma grande festa. Um deles resolveu se mostrar para os seus colegas, fazendo alguns malabarismos. E acho que você pode adivinhar com o quê, não é mesmo? Uma granada de mão. Eu juro que não consigo entender a lógica desse cara. Depois de tirar o pino da granada, ele começou a fazer malabarismo com explosivo ativo. Agora, as granadas funcionam por meio de uma reação química, dando à pessoa alguns segundos preciosos para sair da área antes da explosão. Mas esse rapaz, por um motivo qualquer, achou que não tinha que fazer isso. E a granada simplesmente explodiu na cara dele. A explosão machucou 6 espectadores igualmente imbecis, mas o vencedor do prêmio Darwin foi totalmente eliminado pela seleção natural. Bom, parece que mesmo não estando mais entre nós, esse cara deixou uma impressão explosiva em seus amigos. Mas quer saber o que é muito mais seguro de brincar do que com uma granada? E que me deixaria muito impressionado? Apertar aqueles botões de curtir e se inscrever no canal. Eu prometo que Ah, eles não vão explodir. E aí, tudo pronto? Maravilha. Agora, qual será o próximo caso, idiota? Leva rápido. É bem provável que você tenha visto um lavador automático de carros, não é mesmo? Ok. E qual é a primeira regra quando você está dentro do lava rápido? Não é fazer um TikTok. A regra é, nunca saia do carro. É sério. Essas máquinas não, me diz que tem um imbecil que vai sair de dentro do carro com esse treco tudo ligado aí. Não é possível. automáticas são realmente poderosas e podem causar ferimentos graves, ou muito pior. Em abril de 2022, na cidade de San Diego, Califórnia, um homem dirigiu até um lava-rápido e antes do processo de lavagem começar, ele tentou sair do carro, que ainda estava com o motor ligado. Parece que ele foi arrastado pelo veículo e acabou fatalmente preso entre a lateral do carro e uma parte da lavadora. Mas a questão é, ninguém conseguiu descobrir por que ele resolveu sair do carro. Será que tinha uma abelha lá dentro com ele? Será que ele achou que, como o processo era automático, ele não tinha que ficar no veículo? Qualquer que seja o motivo, o carro com certeza saiu muito mais sujo do que entrou. Piloto emocionado. Em novembro de 2021, um estudante de pilotagem de Houston, no Texas, conseguiu permissão de seu instrutor para realizar um voo solo em um Cessna 172, uma aeronave de porte leve, pela primeira vez. Totalmente emocionado com a experiência, ele resolveu comprar um avião novinho, um Oxi! Piper PA-28140, apesar de ainda não ter tirado seu brevet. O instrutor deixou bem claro que ele ainda precisava de mais treinamento antes de poder voar solo regularmente, e mais ainda para pilotar o novo avião. Mas parece que nosso amigo não queria seguir as regras. Acontece que existem algumas coisas que um estudante de pilotagem não pode fazer, incluindo voar com passageiros na aeronave, voar à noite, voar sem autorização do instrutor, voar em condições de visibilidade limitada e voar em uma aeronave de modelo diferente do que consta na permissão de voo, a menos que seja autorizado pelo instrutor. Agora, É a mesma coisa o cara tirar a carteira pra moto e querer dirigir uma carreta. Vai dar certo. você consegue adivinhar qual dessas regras nosso estudante quebrou? Você ganhou um biscoito se respondeu todas elas. Todas Isso mesmo. elas. Em uma noite com um nevoeiro, ele resolveu levar um amigo para um voo em sua nova aeronave, sem avisar o seu instrutor. Aproximadamente 4 minutos depois de levantar voo, sem uma boa visibilidade, o avião acertou a copa de uma das árvores próximas e caiu momentos depois. Nem o estudante e nem o passageiro conseguiram sair vivos. Se ele ao menos tivesse segurado a emoção. Próxima estação, dor. Quem não gosta de uma boa história de mistério? Em 15 de dezembro de 2009, foi precisamente isso que os funcionários do metrô da Alemanha encontraram. Um condutor do metrô
fazia seu trabalho normalmente, quando de repente ele avistou um homem deitado sobre os trilhos. Depois Oxi. do choque inicial, veio a dúvida: como que ele chegou até ali? Com o tráfego regular de trens, era impossível que ele tivesse saltado da plataforma, corrido pelos trilhos e chegado tão longe. Será que ele havia pulado do trem em movimento? E se foi realmente isso, por qual motivo? Nada realmente fazia sentido. Como não havia nenhuma filmagem de segurança no local, a polícia ficou empacada. Mas quando descobriram que uma janela do trem que havia passado pelos trilhos pouco antes do corpo ser encontrado estava quebrada, de repente tudo começou a fazer sentido. Acontece que nosso protagonista, idiota, estava sozinho no carro do metrô e teve a brilhante ideia de se balançar em uma das barras de corrimão para tentar estilhaçar Ah, não, daí não é possível, né, velho? uma Porra. das janelas com seus pés. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu e foi prontamente puxado para fora do vagão em movimento, graças à sucção criada pelo trem se movendo em alta velocidade pelo túnel. Boa, campeão. Muito boa. Ok, se algum dia você precisar de um bom motivo para não estragar as coisas, lembre-se dessa história. Matador. Algumas pessoas são capazes de fazer praticamente qualquer coisa para conseguir colocar as mãos em uns remedinhos fortes, se é que você me entende. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Ok, para provar o meu ponto, em 2009, um homem de Minnesota descobriu que ele poderia conseguir alguns narcóticos analgésicos de graça se ele fingisse um acidente e fosse pro hospital. Acho que é seguro dizer que esse cara não era o mais inteligente do mundo. E foi assim que ele concluiu que se ele pulasse de um carro em movimento, as feridas seriam suficientes para garantir Não é possível uma coisa. Não, eu não tô vendo uma coisa que o dessa. médico lhe daria os analgésicos que ele tanto queria. Nosso gênio então entrou no carro, começou a dirigir e pulou do veículo em movimento. Só tinha um pequeno problema em seu plano. Não dá para tomar remédios se você estiver morto. Os ferimentos que ele conseguiu com essa ideia estúpida foram tão graves que ele acabou falecendo no local. Pelo menos Meu agora ele não Deus. precisa mais daqueles remedinhos, mas com certeza isso aqui ele precisa. Aqui, meu rapaz, seu prêmio Darwin. Você merece. Ano Novo, Morte Nova. A festa de Ano Novo Lunar, em Kuala Lumpur, é um espetáculo de encher os olhos. Ô, a internet tá virado um cu, né? Que é isso, cu? Tudo avesso aí nessa porra dessa internet. O turno da cidade é um evento mágico, mas acontece que a maioria dos tipos de fogos de artifício foram banidos da Malásia, por conta de substâncias químicas inflamáveis que eles contêm. Isso significa que a maioria dos shows de fogos de artifício é feita de forma ilegal, e grande parte da população não faz ideia de como eles funcionam, ou como se usa esses fogos de escala Ixi, já vi que vai dar industrial, merda. que eles eventualmente conseguem contrabandear. E é precisamente por esse motivo que nosso próximo vencedor do Prêmio Darwin se juntou à nossa lista de honra. No Ano Novo Lunar de 2005, um homem estava assistindo enquanto algumas pessoas soltavam fogos de escala industrial, que disparavam a mais de 46 metros de altura, do lado de fora de uma casa noturna. Fogos, e se abaixou com a cara diretamente sobre um dos tubos de lançamento, de onde eles estavam sendo disparados. Ele estava espiando dentro do tubo, quando um disparo atingiu diretamente em seu rosto, Porra, aí é foda, hein? fazendo com que ele fosse arremessado a mais de 9 metros e sofresse ferimentos fatais. Eu acho que existem maneiras melhores de se começar um ano. Vai subir? Não tem nada de errado em se dedicar um pouquinho para fazer um bom serviço, mas algumas vezes você tem que prestar atenção no quanto você se dedica, como descobriu esse zelador em 1999. Enquanto limpava os elevadores de um prédio um dia, ele percebeu algo pingando do teto. Então, querendo fazer um bom serviço, ele tomou um segundo elevador até o mesmo andar, passou por uma porta de serviço oculta e pisou em cima do teto do primeiro elevador. Ele começou a secar uma poça, quando de repente o elevador começou a sacudir. Em sua pressa para secar o vazamento, ele acabou se esquecendo de imobilizar o primeiro elevador. Então, incapaz de fazer qualquer coisa, o elevador subiu até o último andar, esmagando o homem. Eu que não ia querer ser o próximo zelador e ter que limpar aquela bagunça. Cara, o cara fica sem palavra com umas certas ocasiões que acontece. Chocante. Ladrões de cobre se tornaram um grande problema ao redor do mundo. Por conta de sua capacidade de conduzir eletricidade, ele se tornou um material realmente procurado, especialmente nos últimos anos. De janeiro de 2020 a maio de 2021, o preço do cobre na Inglaterra aumentou cerca de 74%, passando de cerca de 6.100 libras para perto de 10.750 por tonelada. E isso não passou despercebido por ladrões, que começaram a saquear construções, prédios e até ferrovias, pegando todo o material que eles conseguiam encontrar. Mas nem todos os ladrões fazem planos no estilo Missão Impossível, quando se trata de precisão em suas ações, como um cara da Escócia fez em 2001.
Os trens elétricos que rodam sobre Glasgow são alimentados por cabos aéreos. Toda a energia extra é transmitida por um cabo rígido de cobre que recobre os trilhos e é redirecionado para uma caixa de distribuição. Nosso anti-herói, que aparentava ter bastante conhecimento sobre esses sistemas elétricos, planejou serrar esse cabo no intervalo de tempo entre a passagem dos trens, enquanto ele está sem energia. Parecia ser um bom plano, e ele poderia ter conseguido executar perfeitamente bem, se não fosse um pequeno, quase que insignificante erro. O quadro de horários que ele usou para elaborar esse plot genial não estava atualizado. Enquanto ele estava serrando o cabo, um trem começou a se aproximar, 10 minutos antes do esperado. Centenas de volts de energia fluíram através de seu corpo de repente, fazendo com que ele virasse um churrasquinho. Espero que isso sirva de exemplo para os outros ladrões por aí. Com certeza é um aviso bem chocante. Caralho, olha as ideias dos caras, velho. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu acho que eu sou muito bom em desvendar histórias e explicar as coisas para que todos possam entendê-las. Isso é uma coisa que em 1993, um policial em Illinois supostamente tentou fazer, mas acabou da pior maneira possível. Outro policial de sua delegacia havia disparado acidentalmente sua arma de fogo contra o estômago, acabando sem querer com sua própria vida na semana anterior. Ao tentar explicar como isso aconteceu a um colega oficial, nosso policial em questão decidiu reencenar o ato. Então, o ganhador do prêmio Darwin sacou sua arma, apontou ela para o seu estômago e apertou o gatilho. Mas o único problema foi que ele esqueceu que havia uma bala dentro da câmara, e ele não tinha acionado a trava de segurança. E aparentemente ele não sobreviveu. Eu só espero que mais ninguém nessa delegacia pense em reencenar essa reencenação. Puta que pariu, olha as ideias desses caras, velho. A tomar no cu. É um momento de burrice crônica que pega na mente, só pode. Qualquer americano que se preze sabe que as pessoas desse estado são, sem dúvida, as mais estranhas de todo o país. Desde a organização de eventos em massa para eliminar furacões, até pintar mensagens políticas em caranguejos. A bizarrice deles não conhece limites. Então, se uma ideia for idiota, alguém na Flórida já deve ter tentado. O que nos leva ao nosso próximo participante. Em abril de 2022, 3 adolescentes entediados decidiram se divertir usando um colete balístico e, no autêntico estilo americano, uma pistola. Não ficou claro onde eles conseguiram essa arma, mas eles revezaram usando o colete e atirando uns nos outros, gravando tudo e postando no Snapchat. Acho que agora ficou fácil de imaginar o fim dessa história. É isso mesmo, um deles vestiu o colete e se posicionou como um alvo humano, mas a pontaria de seu amigo estava um pouquinho desalinhada, atingindo ele fatalmente em uma parte em seu peito que não estava coberta pelo colete. Em pânico, os adolescentes chamaram uma ambulância e relataram um tiroteio. Mas então, em um movimento ainda mais estúpido, eles tentaram deletar os vídeos do Snapchat e mentiram sobre o que havia acontecido. Não demorou muito para que um especialista em TI encontrasse o vídeo, o que fez com que toda a situação ficasse ainda pior do que já estava. Garotos, uma dica: se vocês estão entediados, vão jogar videogame e não dar tiros nos seus amigos para fazer um vídeo de Snapchat. É bem mais E ainda fácil. por cima tentar se livrar, mentindo sobre isso, considerando que esses dois estão sendo julgados como adultos e podem acabar passando o resto de suas vidas atrás das grades. Acho que eu vou dar aos dois prêmios Darwin honorários. Boa, garotos. A Flórida deve estar orgulhosa. MacBook à prova de balas. Enquanto eu estava achando que não tinha como ser mais estúpido do que os 3 idiotas da história anterior quando se trata de segurança e armas, nosso próximo vencedor do prêmio Darwin me fez lembrar que sempre dá pra piorar. Em março de 2002, um soldado russo que estava em uma zona de guerra ativa na Ucrânia encontrou um MacBook abandonado. Embora ele quisesse muito esse computador, ele não tinha nenhum lugar seguro para guardá-lo. Sem problemas, ele pensou. É só remover essa placa balística do meu colete à prova de balas e colocar o MacBook no lugar. Ok, se não ficou claro para todos ainda, MacBooks não são a prova de balas. Ai, não acredito numa coisa dessa. Porra, aí complicou, hein? Mas quer saber o que é a prova de balas? Uma placa balística projetada para isso. Tá, mas não é como se ele estivesse no meio de uma zona de guerra ativa e, sei lá, pudesse levar um tiro no peito a qualquer minuto. Acho que não tenho nem que dizer que o sujeito não voltou da Ucrânia com vida. Quando os soldados ucranianos conseguiram recuperar o corpo, eles não encontraram somente o MacBook, mas aparentemente também encontraram um iPod roubado. Seguindo a lógica imbecil desse cara, não seria surpresa se ele tivesse usado o tablet no lugar do capacete. Formigas de fogo. Quando a polícia chegou em uma cena que aconteceu em Roma, Nova York, em 2001, eles tiveram dificuldade para entender o que estavam vendo. O corpo de uma mulher estava em chamas, na grama do lado de sua casa. E embora houvesse um isqueiro e uma lata de gasolina derretida encontrada nas proximidades, não havia nenhum sinal evidente de algum crime. Apesar de investigar o incidente durante meses,
A polícia não descobriu nada e acabou chegando à única explicação lógica disponível. Essa mulher devia estar fumando um cigarro e jogando gasolina nos formigueiros do jardim, o que, de acordo com seus vizinhos, era uma coisa que ela fazia com frequência. Enquanto ela segurava uma lata de gasolina, uma brasa de cigarro pode ter caído no combustível, que rapidamente pegou fogo e veio em direção ao recipiente, explodindo a lata e queimando a mulher em segundos. Acho que o placar final é Formigas 1, Karen 0. Caralho, mal. Ele vai fazer o mal para as formigas? Vai, 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 vai. Vai, olha aí o que aconteceu, ó. Faleceu, já foi. Estupidez sobre-humana. Você se considera forte? Você é do tipo que vai pra academia, puxar ferro todos os dias. Ou talvez parece que o seu corpo foi feito de palitos de dente. Seja qual for o caso, acho que todos podemos concordar que existem poucas pessoas na Terra que tenham a força bruta necessária para parar um carro em movimento. Com um carro médio pesando pouco mais de 1.800 quilos, você precisaria de uma força sobre-humana para enfrentar cara a cara esse monstro de metal. Mas esse pensamento, com certeza, não passou na mente de um homem em 2001. Parece que depois de ter estacionado seu carro na beira de uma represa em Fresno, Califórnia, ele percebeu que o veículo estava se encaminhando lentamente para a beira d'água. Ok, a ideia menos ruim por aqui seria pular de volta no carro e tentar puxar o freio de mão, certo? Bom, parece que esse cara teve outra ideia. Ele saltou para frente do carro enquanto ele avançava, imaginando que teria força o suficiente para agir como objeto imóvel. Mas acho que ele pensou um pouco demais de si mesmo, e o carro simplesmente avançou sobre ele, que acabou preso debaixo d'água. Ele pode não ter saído vivo dessa, mas essa história serve como um lembrete de como um homem não consegue vencer uma luta contra um carro em movimento, não importa o quão forte ele seja. Idiota a jato. Eu acho que todos nós já nos perdemos pelo menos uma vez na vida, mas quando existem diversas placas dizendo pare, avisos de alerta e sinais de trânsito, dar meia volta parece ser o mais lógico a se fazer. Ok, mas parece que isso não era verdade para o motorista de táxi do Rio de Janeiro, lá no ano Porra, no Rio de Janeiro ainda, caralho. Bem no Brasil. de 2002. Depois de deixar alguns passageiros no aeroporto Santos Dumont, o motorista decidiu seguir pela pista em que estava, achando que o levaria para longe do aeroporto em algum momento. Mas logo ele começou a avistar diversos sinais e placas que mostravam que ele estava, na verdade, se aproximando da pista de decolagem. Luzes piscando indicavam que havia um avião na pista, prestes a decolar. Mas aparentemente alheio a tudo isso, o motorista seguiu em frente. Apesar de ter claramente um jato comercial 737 na pista, se preparando para decolar, ele continuou com sua jornada, quando de repente ambos os motores do avião aceleraram. Cada um dos motores do 737 pode produzir em seu máximo incríveis 22.700 kg de força de propulsão, e acho que você pode imaginar que um pequeno táxi não seria páreo para tamanha força. Os motores simplesmente ejetaram o carro, que voou mais de 24 metros, até parar dentro do mar. Essa foi uma viagem a qual o motorista não foi capaz de sair vivo. E eu acho que a moral dessa história é... não... Mano, da onde, cara? Como é que acontece uma coisa dessa? Será que dá um pane na mente da pessoa? Porque não é possível uma coisa dessa, velho. Puta que Dirige pariu. atrás de um jato que está para decolar? Nem eu acredito que eu acabei de falar isso. Caidinho por você. Normalmente, quando você vê fitas de segurança isolando uma área, é um sinal bem óbvio de que você não deve entrar naquela área, não é mesmo? Não importa o que está acontecendo do outro lado. Se está bloqueado, com certeza é por um bom motivo. Mas daí essa porra dessa fita aí eu chamo a atenção, né? Pô, o que que tem ali? Tá ligado, né? Que o ser humano é curioso, né? Vê uma fita dessa aí, bah, vou dar uma olhadinha o que que tem aí, o que que tá rolando. Não faça isso. Parece que apesar de ser um conceito universalmente aceito, em 2004, um homem da África do Sul resolveu ignorar isso totalmente. Meu Deus, por quê? Ele estava sentado em um café, vendo uma equipe de lenhadores do outro lado da rua, usando suas motosserras barulhentas para cortar algumas árvores muito grandes e pesadas. Eles isolaram uma área com fita para garantir que ninguém fosse esmagado por acidente por um galho caindo. Apesar disso, o homem de repente resolveu caminhar até a área, passando por debaixo da fita, para tomar um pequeno atalho pela calçada e encontrar a sua namorada, que estava numa loja próxima. E foi nesse exato momento que uma grande árvore que os lenhadores estavam visivelmente cortando começou a cair. Apesar dos gritos frenéticos, o homem os ignorou e continuou seguindo em frente, até que ele, meio que obviamente, foi esmagado pela árvore. Ele nem chegou a encontrar a namorada. Já a minha teria me matado, se eu me atrasasse dessa maneira. Causas naturais. Eu sou realmente péssimo para tirar fotos provocantes. Eu nunca sei que pose fazer, ou que tipo de roupa usar.
Uhum. Brincadeira. Piadas à parte, havia um homem na Alemanha que certamente não tinha esse tipo de problema. Esse cara, além de gostar de tirar as suas fotos totalmente nu, também gostava de tirar essas fotos em público. E a gente sabe disso pelo mesmo motivo pelo qual ele acabou entrando pro grupo de merecedores do Prêmio Darwin. Em setembro do ano 2000, nosso anti-herói estava simplesmente como veio ao mundo, na cidade medieval de Rothenburg, tirando algumas selfies do alto de um grande muro de pedras. Ele colocou sua câmera em um tripé, pulou em cima do muro e começou a fazer algumas poses quando, de repente, ele perdeu o equilíbrio e despencou cerca de 5 metros até o chão. A polícia teve que revelar o filme da câmera para tentar resolver esse caso. E eu aposto que eles desejaram profundamente que o homem tivesse esquecido de tirar a tampa da lente. Enchendo o rabo. O alcoolismo é uma doença terrível, e estima-se que mais de 107 milhões de pessoas sejam acometidas por algum tipo de transtorno relacionado ao álcool. Mas em 2004, um homem do Texas achou uma forma bem única de levar a sua compulsão para um outro nível. Ele desenvolveu uma doença na garganta, e a acidez de qualquer bebida alcoólica ingerida causava uma dor intensa. Ele então resolveu consumir as bebidas pelo... reto. É isso Que? Meu Deus, olha o que o vício faz com a pessoa. Porra, é pra acabar, hein? mesmo. Esse cara fazia enemas alcoólicos. Um enema é quando um líquido é injetado no reto para estimular a limpeza do intestino. No entanto, esse líquido também pode acabar indo para o resto do corpo, através da corrente sanguínea. E foi assim que nosso protagonista decidiu saciar o seu vício. Uma noite, ele decidiu fazer uma festinha particular. Então ele comprou 2 garrafas de 1,5 litro de licor e se preparou para tomar todo o conteúdo pelo... bumbum. Enfim, normalmente quando uma pessoa bebe demais, ou ela para de beber, ou ela acaba desmaiando. E parece que nosso anti-herói, com certeza, bebeu demais. E acabou desmaiando no meio do seu enema alcoólico. Mas, no entanto, ele ainda tinha muita bebida dentro de seu traseiro, que continuou sendo absorvida pela corrente sanguínea, mesmo depois que ele ficou inconsciente. E na manhã seguinte, ele tinha praticamente se auto-embalsamado. Embora não seja uma boa ideia dirigir depois de beber, a concentração alcoólica legal é inferior a 0,08%, ou aproximadamente uma dose. Mas depois de 6 a 10 doses, a concentração alcoólica do sangue é de mais ou menos 0,20%. E você provavelmente já não consegue nem andar sem ajuda. E vômito e desmaios também são esperados. Já o envenenamento por álcool e perda de consciência acontecem quando a concentração alcoólica no sangue chega perto de 0,25%, o que daria mais ou menos de 20 a 30 doses. Agora, quando a concentração passa de 0,40%, o corpo da pessoa começa a desligar de forma irreversível. E o nosso vencedor do Prêmio Darwin conseguiu atingir uma concentração alcoólica no sangue de incríveis 0,40%.